Meu avô costumava dizer: o verdadeiro sucesso não precisa de holofotes, ele precisa de paciência. Eu não entendi totalmente o que ele queria dizer até a noite em que fui chamada de pobre garçonete em uma gala de luxo, momentos antes de o salão silenciar e o chefe da minha irmã perceber quem eu realmente era. Meu nome é Rosa, e durante a maior parte da minha vida deixei que os outros me definissem pelo que viam. Um avental, uma padaria de bairro, uma vida que parecia pequena vista de fora. Minha irmã, Clarice, garantia que fosse assim. Para ela, eu era sempre a irmã menos impressionante. Alguém que nunca se encaixava na imagem polida que ela projetava. Mantive meu mundo em silêncio, e meu sucesso ainda mais discreto. Mas aquela noite, algo mudou. Eu não levantei a voz, não busquei vingança, apenas deixei a verdade entrar na sala, e quando ela entrou, tudo o que eles acreditavam sobre mim se despedaçou. Se você já foi subestimado, ignorado ou empurrado para a sombra pela sua própria família, então fique comigo, porque esta não é apenas uma história sobre poder, é sobre dignidade. E o que acontece quando a mulher que eles desprezaram acaba se tornando dona da própria empresa sobre a qual eles construíram seu orgulho. Eu cresci em cima de uma padaria que cheirava a pão na chapa e sobrevivência. Minha mãe tocava o lugar, uma loja de esquina modesta, em um bairro operário de São Paulo, onde os vizinhos conheciam os filhos uns dos outros e o aluguel, às vezes, esperava pela boa vontade divina. Minhas primeiras lembranças não são de desenhos animados ou parquinhos. São de contar moedas, dobrar caixas de papelão e acordar antes do amanhecer para vencer a primeira leva de clientes da manhã. Eu não odiava aquilo. Na verdade, aprendi mais atrás daquele balcão de vidro do que a maioria das crianças aprendeu nas salas de aula. Aprendi ritmo, resiliência e como olhar as pessoas nos olhos, especialmente quando elas tentavam não olhar para você. Aos 15 anos, eu já gerenciava o estoque. Aos 17, lia livros de economia entre uma fornada e outra de sonhos de creme. Minha verdadeira educação vinha depois do expediente, quando eu me trancava no escritório dos fundos com o laptop velho da minha mãe, estudando modelos de cadeia de suprimentos e aprendendo como funcionavam os microcréditos. Não parecia ambicioso na época, parecia necessário. Nossas margens eram apertadas, o trabalho era infinito, e eu queria mais do que apenas sobreviver. Eu queria algo escalável. Clarice, por outro lado, sempre odiou o cheiro de farinha. Ela usava luvas para ajudar na cozinha e, mesmo assim, só quando havia câmeras por perto, onde eu via possibilidade no esforço da nossa família, ela via vergonha. Ela escapou assim que pôde, matriculando-se em uma das melhores escolas de negócios e desaparecendo em um mundo de ternos caros e brantes em coberturas. E, para ser justa, ela subiu rápido. Clarice estava sempre impecável, sempre elegante, sempre a história de sucesso favorita em jantares, a filha que venceu na vida. Enquanto isso, eu fiquei para trás, não por falta de ambição, mas porque estava construindo algo meu. Aos 23 anos, lancei a Terra Digital, uma fintech focada em fechar lacunas de empréstimos para imigrantes e pequenos comerciantes, pessoas como a minha mãe. Não aceitei dinheiro dos grandes investidores de risco. Comecei do zero, reinvesti os lucros e fiz parcerias silenciosas com cooperativas de crédito e organizações comunitárias. Nunca foi chamativo, nunca foi barulhento, mas funcionou. Aos 28 anos, já éramos nacionais, mas eu ainda ajudava na padaria em alguns fins de semana. Não pelo dinheiro, mas para manter os pés no chão. Isso me lembrava de quem eu era. Clarice não via dessa forma. Para ela, eu estava desperdiçando potencial. Uma vez ela me disse na lata: "Você é brilhante, Rosa, mas nunca será levada a sério se continuar cheirando a manteiga e planilhas." Eu sorri e não disse nada. O que ela não sabia era que um dos nossos maiores clientes de licenciamento de software acabara de assinar um contrato multimilionário, um cliente para o qual ela trabalhava. Era mais fácil assim, sendo subestimada. As pessoas revelam seu verdadeiro eu quando pensam que você está abaixo delas. E eu estava contente em deixar Clarice jogar o jogo dela, pelo menos até ela decidir me arrastar para dentro dele. Clarice não fazia ideia de que a startup com a qual eu brincava nas horas vagas tinha se tornado um império silencioso. Eu nunca postava sobre a Terra Digital nas redes sociais.
Sem festas de lançamento, sem comunicados de imprensa espalhafatosos, apenas marcos empilhados como tijolos, contratos privados, acordos de licenciamento, análises escaláveis e fluxos de receita sólidos. Nosso software ajudava pequenas empresas a operar de forma mais inteligente e a acessar crédito mais rápido. Aos olhos dos bancos e firmas de dados, éramos essenciais. Aos olhos da minha família, eu ainda era apenas a Rosa da padaria. Isso costumava me incomodar. Agora, me divertia. Lembro-me de um almoço de domingo onde Clarice brindou com sua taça de vinho e, com um suspiro que poderia cortar granito, me perguntou como estava indo meu aplicativo de bolinhos. Ela disse alto o suficiente para que todos na mesa ouvissem, mas com aquele tom de falsa polidez que fazia parecer que ela estava sendo solidária. Eu disse que estava indo bem. O que eu não disse foi que a firma dela, a Viana Associados, vinha usando nossa análise de dados há quase 8 meses. Minha equipe os integrou sob um contrato de marca branca. Ela não tinha a menor ideia. Não me entenda mal, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. A padaria é um comércio nobre, e essas coisas de tecnologia que você faz são fofinhas. Mas não é escala real, Rosa. Não é liderança. Eu olhei para ela, imaginando se ela ainda diria aquilo se soubesse que eu detinha ações com direito a voto que poderiam bloquear sua próxima proposta de campanha. Duvidava muito. Ainda assim, deixei que ela tivesse seu momento. Ela precisava disso mais do que eu. Veja bem, o orgulho de Clarice era feito de vidro, perfeitamente polido, mas a uma rachadura da ruína. E toda vez que ela me rebaixava na frente dos nossos pais, eu conseguia ver o desespero dela. Ela precisava acreditar que tinha subido acima de mim, que eu ainda era a menina atrás do balcão, grata pelas migalhas. Mas eu tinha parado de interpretar esse papel há muito tempo. A verdade é que eu nunca quis o mundo da Clarice. Eu não precisava de cartões de visita com relevo dourado ou de ser chamada de diretora sênior em coquetéis. Eu queria impacto. Eu queria autonomia. E eu tinha os dois. Passava meus dias de semana finalizando uma fusão que mudaria o futuro do financiamento comunitário e meus fins de semana mergulhada em recibos de padaria, ajudando minha mãe na transição para pedidos digitais. Eu usava roupas de academia em reuniões de diretoria e sapatilhas em briefings financeiros, e não dava satisfação a ninguém. Esse é o segredo de construir silenciosamente. As pessoas assumem que você está parada até você se mover, e quando elas percebem, já é tarde demais para alcançar. Na semana antes de tudo mudar, recebi uma ligação do nosso conselho jurídico. A fase final das negociações estava próxima. Se tudo corresse bem, a Terra Digital adquiriria o controle acionário da Viana Associados. Sim, a prestigiada firma da Clarice. A ironia era quase poética. Eu poderia ter contado a ela, poderia ter enviado um acordo de confidencialidade de presente só para ver o queixo dela cair, mas não o fiz. Esperei, porque às vezes o silêncio corta mais fundo que o confronto. E porque eu sabia o que viria a seguir, o convite que colocaria tudo em movimento. Rosa, disse Clarice uma noite, enquanto tirávamos os pratos na casa dos nossos pais. Tenho um favor para te pedir. Vou organizar uma gala formal no mês que vem. É pela minha promoção. Coisa grande. Muitos sócios. Você me ajudaria a coordenar a comida? Sei que você é boa com essas coisas de eventos. Ela não quis dizer isso como um elogio. Antes que eu pudesse responder, mamãe bateu palmas. É perfeito. A Rosa é incrível com logística. Vai ser impecável. Clarice me lançou um olhar que dizia, fique no seu lugar. E eu retribuí com um que dizia, com prazer. Claro, respondi. Ficarei feliz em ajudar. Saí daquele jantar carregando 2 coisas. Uma travessa de lasanha e o peso da condescendência da minha irmã. Clarice não tinha ideia de que acabara de me entregar o palco. Ela achava que estava me colocando no meu devido lugar, me jogando para o fundo da cena, como sempre, perto das bandejas e toalhas de mesa, não dos pódios ou do poder. Mas eu não tinha intenção de corrigi-la. Ainda não. Naquela noite, enquanto enxaguava a louça na pia da minha mãe, meu celular vibrou com um nome que me fez parar. Ricardo Viana, CEO da Viana Associados, o chefe da Clarice. Rosa, diz-a o e-mail. Fui informado de que você é a fundadora da Terra Digital.
Adoraria nos encontrar. Estarei presente em nossa celebração interna no mês que vem. Se você estiver lá, talvez possamos conversar pessoalmente. Levei 1 minuto para processar a simetria deliciosa. Clarice, sem saber, me convidara para organizar o mesmo evento onde seu chefe esperava conhecer a mulher que estava prestes a assumir sua empresa. Olhei para a tela brilhante, depois para o meu reflexo na porta do micro-ondas. Meu cabelo estava preso, meu moletom manchado de farinha, e ali estava eu, sendo tratada não como a irmã de alguém, mas como alguém de relevância. Não respondi ao e-mail imediatamente. Não precisava. Em vez disso, servi-me de um copo de água, encostei no balcão e deixei a quietude se instalar. O tipo de quietude que vem logo antes da cortina subir. Nas semanas seguintes, Clarice me bombardeou com mensagens passivo-agressivas sobre fornecedores, opções de menu e horários de entrega. Certifique-se de que os canapés sejam sofisticados, escreveu ela. A última coisa que preciso é de algo que pareça caseiro demais, como a nossa infância, como eu. Mantive minhas respostas curtas, profissionais. Anotado, confirmado, tudo pronto. Enquanto isso, trabalhei com meu CFO e equipe jurídica para finalizar a aquisição. Silenciosamente, minuciosamente, com precisão. E com cada documento assinado, cada cláusula assegurada, a visão ficava mais clara. Isso não seria apenas uma fusão, seria um acerto de contas. 2 noites antes do evento, Ryan, meu parceiro de longa data, notou a tensão nos meus ombros enquanto eu separava meu vestido preto. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou, observando-me da porta. Você não precisa entrar nesse jogo só para provar algo. Eu não estou provando nada, disse eu, alisando o tecido. Eu só vou comparecer. Ryan suspirou. Ela não merece esse nível de elegância, Rosa. Não, eu disse baixinho, mas eu mereço. Mereço entrar naquela sala sem vergonha, sem precisar explicar ou justificar nada. Não estou fazendo isso para humilhá-la. Olhei para ele, então. Estou fazendo isso para que ela nunca mais confunda silêncio com fraqueza. Ele não teve resposta. Na noite anterior à gala, enviei uma última mensagem para Clarice. Todos os fornecedores confirmados. Cronograma no lugar. Estarei no local às 16. Ela respondeu com um emoji de joinha. Eu sorri. A última peça havia se encaixado. Tudo o que eu tinha que fazer agora era servir. A mansão escolhida brilhava sob as luzes como um sonho que Clarice havia coreografado. Taças de cristal, um quarteto de cordas, esculturas de gelo que derreteriam antes da sobremesa e eu, exatamente onde ela me queria, na cozinha. Clarice me encarregara de supervisionar a equipe de buffet. Sua voz afiada e doce me lembrou de ficar nos bastidores. Eu assenti. Claro, enquanto eu caminhava pela festa com uma bandeja na mão, ouvi meu nome flutuar de seus lábios, como um perfume feito para manchar. Aquela é minha irmã, Rosa, ela dizia a um grupo de executivos. Ela está quebrando um galho. Sempre amou essas coisas de servir. Tadinha. Risadinhas discretas seguiram. Minha mãe acrescentou sua frase habitual. Nós tentamos incluir. Lá, claro, mas ela escolheu o caminho dela. Ninguém notou a mensagem que recebi naquele momento. Negócio fechado. 51% efetivo imediatamente. Ricardo Viana chegou pouco depois. Clarice correu até ele, toda graça e charme. Senhor Viana, estamos honrados. Ele assentiu, varreu a sala com um olhar e me viu, franzindo a testa. Ah, não se preocupe com ela, disse Clarice. É minha irmã, só ajudando a equipe. Espere, disse Ricardo dando um passo à frente. Essa é a Rosa. Entreguei minha bandeja a um garçom e sorri. Olá, Ricardo. Que bom que você veio. Ele riu, os olhos arregalados. Servindo bebidas na sua própria festa? Suponho que seja assim que você mantém as pessoas humildes. Clarice piscou, confusa. Do que o senhor está falando? A Rosa é a CEO da Terra Digital, disse Ricardo suavemente. E, há exatos 15 minutos, ela é a proprietária majoritária da Viana, associados. O salão congelou. A taça de Clarice escorregou e se estilhaçou no chão. Deve haver um engano, ela sussurrou. Ela faz pão. Ricardo soltou uma risadinha. E comanda a empresa que agora é dona do seu departamento.
Minha mãe empalideceu. Virei-me para Clarice, com a voz baixa mas clara. Você zombou de mim por anos. Me descartou como se eu não pertencesse a este lugar. Você nunca perguntou o que eu estava construindo. Apenas assumiu que não importava. Ryan deu um passo à frente, atordoado. Por que você não me contou? Olhei para ele. Porque eu precisava saber se você me respeitaria sem o título. Descobri que não respeitava. Ricardo limpou a garganta. Devemos tornar isso oficial? Assenti com prazer. Virei-me para Clarice. Acredito que você tinha um discurso preparado. Ainda quer fazê-lo? Ela fugiu da sala. Peguei uma taça de champanhe, bati nela levemente e disse: se me permitem a atenção. Após o anúncio, o salão não apenas silenciou. Ele desmoronou sobre si mesmo. Sussurros subiram como estática. Eu sentia os olhos em mim, não mais com pena, mas com desconforto. Ninguém sabia para onde olhar. Clarice tinha desaparecido pelo corredor, seus saltos ecoando como trovões no mármore. Minha mãe correu atrás dela, chocada demais para dizer uma palavra. Meu pai estava parado junto ao bar, imóvel, com a bebida na mão. Ricardo Viana me deu um aperto de mão firme e inclinou-se. Isso, disse ele com um leve sorriso, foi a aquisição hostil mais elegante que já presenciei. Dei uma risada suave. Não foi hostil, apenas estava atrasada. Ele assentiu. E poética. Enquanto os convidados murmuravam e voltavam desajeitadamente a beber, Ryan se aproximou. Seu rosto estava pálido, seus movimentos hesitantes. Rosa, você realmente construiu tudo isso? Sim, respondi simplesmente. Por que não me contou? Estudei o rosto dele, procurando qualquer traço do homem que eu pensava conhecer. Eu quis contar, mas toda vez que você ficou em silêncio enquanto sua família me humilhava, eu percebia uma coisa. Se você não me defendeu como padeira, nunca me mereceria como CEO. A garganta dele apertou. Mas eu te amo. Então você deveria ter me respeitado. Ele tentou segurar minha mão. Eu recuei. Amor sem respeito é teatro, e eu cansei de atuar. Virei as costas no momento em que Clarice voltava ao salão, com a maquiagem refeita, mas os olhos selvagens. Você me humilhou. Ela sibilou em tom baixo. Na frente dos meus clientes, meus mentores, minha equipe. Não, eu disse calmamente. Você se humilhou. Eu apenas parei de te encobrir. Ela cruzou os braços. Tudo bem, eu me demito. Recuso-me a trabalhar sob suas ordens. Essa é uma escolha sua. Mas antes de ir, saiba disto. Todas as grandes firmas de São Paulo já sabem o que aconteceu aqui hoje. A forma como você falou de mim, de pessoas como eu, isso não vai desaparecer. Clarice hesitou. A bravata começou a desmoronar. O que você quer de mim? Quero que você aprenda. Ela parecia confusa. A partir de segunda-feira, continuei, você trabalhará com nossa divisão de impacto comunitário. Estamos lançando um programa para apoiar restaurantes locais e negócios de minorias. Você os ajudará a reestruturar as finanças. E para quem? Ela perguntou amargamente. Eu terei que me reportar? Sorri. Para a nossa líder de projeto, minha mãe. Ela ainda toca a padaria por escolha, não porque falhou em outra coisa. A boca de Clarice se abriu, mas antes que pudesse responder, minha mãe deu um passo à frente. Rosa, talvez pudéssemos conversar sobre isso em particular, disse ela, com a voz instável. Somos família. Virei-me lentamente. Família? Por anos. Vocês me cortaram das fotos, me fizeram sentar com os funcionários e sussurraram como se eu nem estivesse lá. Em que momento eu deixei de ser família? Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nós não sabíamos que você tinha dinheiro. Esse é o problema, eu disse baixinho. Vocês achavam que meu valor vinha do dinheiro. E então, pela primeira vez na vida, meu pai se pronunciou. Ela está certa, disse ele. O salão inteiro se virou. Rosa tem todos os motivos para nos dar as costas. Eu me omiti e deixei isso acontecer. Perdemos de vista o que importava. Foi o máximo que eu ouvi dizer de uma só vez. Ele caminhou até mim. Nós falhamos com você. Assenti, não por triunfo, mas por clareza. Eu sei. Então me virei para Clarice. Esteja na padaria na segunda de manhã. A mamãe não tolera atrasos. Quando os convidados terminaram de sair, a mansão parecia menos um triunfo e mais um museu após o fechamento. Bonito, mas vazio. Não esperei pela despedida de ninguém. Simplesmente saí. Lá fora,
O ar da noite estava fresco. Meu celular vibrou quando entrei no carro. Era o meu pai. Passe na padaria. Sua mãe guardou um prato para você. Não hesitei. Estou a caminho. 20 minutos depois, entrei pela porta dos fundos da nossa padaria. As luzes estavam baixas, mas o cheiro de pão e canela ainda pairava como uma promessa. Minha mãe estava no balcão, ainda com os saltos da gala, mas com um avental desbotado amarrado na cintura. Você chegou cedo, disse ela gentilmente. Velhos hábitos. Peguei um pano e limpei o balcão da frente, como já fizera centenas de vezes. Meu pai veio do fundo com algumas esfirras. Sentamos, comemos e pela primeira vez em muito tempo houve silêncio. Não o tipo de silêncio que esconde a dor, mas o tipo que cura. Você ainda volta aqui? Minha mãe perguntou, surpresa. Sempre, respondi. Isso me lembra de quem eu sou. Ela me estudou. Eu te julguei mal. Não, eu disse suavemente. Você apenas acreditou no que era mais fácil de ver. Ela assentiu, com os olhos pesados. Você não está com raiva. Eu estava, admiti. Mas a raiva é exaustiva. Prefiro construir. Conversamos sobre a Clarice, sobre a padaria e sobre o que aconteceria na segunda-feira, quando ela se apresentasse para o novo emprego sob a supervisão da nossa mãe. Ela vai aprender, disse mamãe. Ou não, respondi. Mas de qualquer forma, ela terá que encarar a si mesma. Antes de sair, parei atrás do balcão mais uma vez, passando os dedos pelo caixa antigo. As pessoas me chamaram de fraca por ser silenciosa, de invisível por ser gentil. Mas o silêncio não é fraqueza, é saber quando falar para que ninguém esqueça o que você disse. Eu nunca quis vingança, apenas clareza, e naquela noite eu a tive. Se você já foi subestimado ou deixado de lado, continue construindo, continue aparecendo, deixe que falem, deixe que duvidem, porque um dia, quando o barulho diminuir, tudo o que restará de pé será a verdade. E você, gostou dessa história de superação? Às vezes o maior poder é aquele que cultivamos em silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do seu próprio valor e siga nosso canal para mais histórias que transformam silêncio em sucesso.